Falar sobre a eliminação de São Paulo, cara. Acho que não tem um jeito fácil de começar a falar sobre isso. Então, vamos começar assistindo, talvez os melhores momentos para ver e para entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Vamos lá. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Jogo único. Na real, assim, São Paulo ele começou bem o jogo. É, Começou ligado, coisa que não vinha acontecendo, né, nos jogos. Principalmente no jogo contra o São Bernardo, em que tomou gol com 3 minutos de jogo. Contra o Botafogo, que se eu não me engano foi 3 minutos também. O que condiciona muito o jogo, né? E o São Paulo começou dessa vez muito ligado, roubando bastante bola no meio campo, trabalhando, né, essa bola muito pelas laterais mesmo. O Wellington Rato, se eu não me engano, ele conseguiu roubar umas 2 ou 3 bolas ainda no primeiro tempo. O São Paulo começou bem a partida, até os 15 minutos. Vamos dar uma olhada. Pelo lado esquerdo, o Luciano dominou. Para trás, Luciano para a esquerda. Podia ter caprichado um pouquinho mais, né? Tinha espaço pra caramba. Ela foi para a linha de fundo. Passe errado, na saída de bola errada. O time do Água Santa, um presente. Natan, lá para dentro da área, subiu, toque de cabeça. Esse salve, Cainho, de boa? Incrível, a bola sobrou ali dentro. Cara, essas bolas assim, velho. O São Paulo tenta sair aqui no campo defensivo. Cara, esse lance, olha o passe, vou até voltar aqui, dá uma olhada no passe que o Nestor acha. O Wellington Rato sozinho, ele vai entrar dentro da área, na perna boa, na perna esquerda, perfeito pra chutar cruzado. E ele rola no meio, ele podia ter sido um pouquinho mais fominha, cara. Se liga. Passe do Nestor. Eu não sei se o Luciano desvia, mas sobra perfeito pro Rato. E o São Paulo não aproveita, cara. O São Paulo começou bem. Aliás, eu falei os 15 minutos, mas acho que foi 25, 35, não sei. Não lembro. David mandando a bola pra fora. Protegeu Luan Dias. Olha lá. A pressão, a roubada de bola no campo de ataque. Aqui, na real, aqui já tinha saído, né, o Galopo. O Erisson entrou, aliás, o Erisson entrou totalmente sem ritmo, né? Nervoso, não sabia o que fazer com a bola. Complicado, mas é normal. É normal porque ele tá voltando de lesão. O Rogério falou que não gostaria de utilizá-lo. Infelizmente teve que utilizar, porque é necessidade. O São Paulo hoje ele não escala por escolha do técnico. Ele escala por necessidade. Se eu não me engano, desde o primeiro jogo da temporada, que começou dia 15 de janeiro, o São Paulo não teve menos do que 5 desfalques por jogo. Eu fiz uma anotação aqui, bem de padaria. A gente vai falar de contusão, tá? Mas pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores para esse jogo estavam desfalcados. E se eu não me engano, dos 23 jogadores que o São Paulo tem, 15 se machucaram nesses 13 jogos da fase de grupos e a fase eliminatória. Ou seja, ninguém é milagreiro. Não tem como fazer milagre. Você tem 23 jogadores e durante 13 jogos, 15 deles se machucam. Um deles é o Wellington, que se machucou 2 vezes. É difícil culpar o Rogério, cara. É difícil culpar o Rogério. Mais do que dá para se culpar a direção do clube, a gestão do clube e a organização do campeonato. Mas, contexto, né? Não é desculpa. Vamos continuar vendo os lances aqui antes que a gente entre nesse assunto. Bela camisa do Rogério. Condição é boa. Boa bola do Luciano. David vinha na condição válida lá do outro lado. Saiu bem o Igor Vinhas para mandar a bola para a linha de fundo. Luciano achou um bom passe, mas foi muito esticado, né, cara? Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos.
Ramos. Daqui a pouquinho, 15 minutos do segundo tempo. Por enquanto, pênaltis aqui no Allianz. Deixa eu ver se E o jogo, né, do Água Santa era esse, cara. Era se defender, eles se defendem muito bem, é um time organizado, não é um time ruim. Dos quais muita gente ficou questionando que, mas é São Paulo, cara, mas tem que ganhar, realmente tem que ganhar. Foi vexame. Deveria ter ganhado. Mas olhar pro resultado não é só a única coisa que a gente tem que olhar quando a gente analisa um jogo. O jogo é muito mais que o resultado. E alguns detalhes, como o gramado, sim, mas em uma escala menor de importância, os desfalques, a maneira com que o jogo se desenhou, perder jogadores durante o jogo, jogadores importantes, como o Galopo, como o Wellington Rato, como o Wellington, que teve que jogar mancando por mais de 10 minutos. São circunstâncias que vão desenhando um jogo complicado. Já era um jogo complicado. E tem sido complicado durante os últimos 10 anos. São contextos que a gente tem que levar em consideração. Não é desculpa. Eu sei que o torcedor está muito carente, cara, de bons momentos. A gente vive de pouquíssimos bons momentos, isso é verdade, mas a gente tem que ter cabeça no lugar, porque se a gente for explodir com cada mau momento que a gente vai viver, infelizmente a gente vai viver infeliz, cara. E a gente tem que ter a consciência, cara, de que esse momento aqui depende muito da gente, de se mobilizar, de cobrar as coisas certas, do que simplesmente continuar repetindo as coisas que a gente vem fazendo ano atrás de ano. Nos últimos 10 anos a gente vem mandando o técnico embora, canalizando toda a nossa frustração, toda a nossa raiva para determinados jogadores, sendo que o problema está muito acima de quem dirige o time, tecnicamente, e quem está lá vestindo o jogo. Não existe vagabundo nesse time, perdão. Se houvesse, com certeza não haveriam jogadores jogando mancando, jogando machucado, jogando despreparados, porque a gente prepara os jogadores, mas as coisas acontecem. O Rogério ele teve que escalar pela necessidade, não foi pela vontade do técnico. Aliás, quem seria o louco de deixar Arboleda, Ferrarese, Caleri, Galopo agora, né, fora de um jogo decisivo como esse? Ninguém deixaria. Infelizmente são circunstâncias que a gente tem que levar em consideração, além do resultado. Vamos continuar vendo aqui. Boa noite, Ian. Aliás, São Caetano, o Água Santa chegou pouco, mas chegou assustando, né? Cruzamento do Reginaldo, um toque de cabeça cruzado. Vem o São Paulo, Natan tem muito espaço. Vai lateral, cruzamento, Matheus tentou Alisson. Voltou, deu rebote, para o Maia, perna direita. Aqui já tava na Baía das Almas já, o Wellington já tava mancando e tudo mais. Complicado. Vamos lá. Tá, eles já cortaram para alternado. Então ele não mostrou o pênalti mal batido do Alisson. Que puta merda, hein? Que pênalti mal batido, velho. Na boa, na boa. Eu sei que ele jogou pouco, que se preparou pouco, teve problema a maior parte da temporada, mas que pênalti mal batido, hein, amigo? Puta merda, velho. Aqui nas alternadas, Rafael... Não dá pra falar que o Rafael foi mal, né? No pênalti você tá muito mais... É muito mais pro jogador do que pro goleiro, né? O goleiro tem a chance de ser o herói. E ele não foi tecnicamente mal, mas... Os caras bateu bem, cara. Tem que admitir, os caras bateram bem. Os caras bateram melhor. Agora você vai ver o erro do Mendes aqui na... Quando chegar a vez. Mendes, autorizado. Perna direita. Olha isso, velho. Cara, chega a ser irritante, mano. Eu não bato assim. Eu não bato assim. Enfim, isso aqui eu vou poupar todo mundo e tudo mais.
Mas é isso, aconteceu, infelizmente, né, jogamos mal. Por grande parte do jogo a gente jogou mal. Se teve alguém que mereceu mesmo, que cumpriu com o que estava prometendo, foi o Água Santa. Né? Não tem muito o que falar, não tem muito o que questionar em relação a isso, mas o que tem para questionar foi toda a questão que envolve esse jogo. A questão logística, se a gente for parar para pensar, não foi o desejo do Rogério. O Rogério deixou claro em uma entrevista que não gostaria de jogar no Allianz Parque. E tudo foi uma bagunça a partir disso. Foi uma bagunça a organização do Total Acesso, que eu nunca vi uma empresa que vende ingressos não conseguir vender ingresso. Eu nunca vi isso. Eu acho que já faz alguns anos, não é um episódio solto, é um episódio recorrente, acontece muitas vezes. Ano passado, quando inclusive o Ian estava aí, fomos alguns amigos assistir o São Paulo e Palmeiras no Morumbi, que foi 3-1. A gente ficou na catraca porque a gente não conseguiu acessar. Debitaram o valor do cartão do amigo que fez a compra para nós. Chegando lá a gente não conseguiu acessar. Obrigado aí, nenhum acesso. Mais uma vez mostrando para que vocês vieram, mostrando toda a qualidade do serviço de vocês. E o atendimento depois desse problema foi maravilhoso. Você imagina que ia ser ruim, né? Jogar no Allianz Parque, tudo bem que da circunstância, dos contextos que a gente vai levar em consideração, interfere, mas não é o mais criterioso assim para uma derrota. Infelizmente, não tínhamos outros estádios para utilizar. Né? O estádio do Corinthians, que o Rogério deixou claro, porque prefere o gramado e tudo mais, não estava disponível, por conta do acordo que a gestão já tinha feito em relação ao uso do Morumbi pelo Palmeiras e o uso do Allianz Parque pelo São Paulo. Né? Então, gerou muita polêmica em relação à torcida organizada, e a torcida organizada já é algo que eu não vou abordar aqui. Enfim, tudo o que rodeava esse assunto, de questões logísticas, de questões técnicas, foi tudo muito ruim. Foi tudo muito ruim. E aí a gente não tem como falar da temporada do São Paulo até aqui sem falar dos desfalques. Igual eu falei anteriormente, cara. Dos 13 jogos, né, 12 jogos da fase de grupos mais esse jogo único de quartas de final, o São Paulo não teve menos do que 5 desfalques, cara. Isso é muito. Vamos colocar em paralelo uma situação muito diferente de um time rival. Vamos pensar no Palmeiras, beleza? E aqui a gente vai levar em consideração tudo. O técnico, o Abel. Todo mundo concorda que o Abel é um técnico competente. Acho que ninguém discorda disso. E todo mundo concorda que o Abel é um técnico chato. Chato. Ele reclama de tudo. E ele tá errado? Não, ele não tá errado. Sabe por que ele não tá errado? Porque esses desfalques, esses contextos, eles mudam o resultado de uma partida. Eles influenciam na decisão e no trabalho do técnico. E o Rogério reclamou sim. Porque não foram 1, não foram 2, não foram 3, foram só 10 desfalques nesse último jogo, mas durante todo o campeonato. Obrigado, Ian, aí, por se inscrever. Aliás, galera, só relembrando aqui, uma retransmissão da Twitch pro YouTube, beleza? Mas enfim, o Rogério reclamou porque não foram 1, nem 2, nem 3. Foram 10 no último jogo, no mínimo 5 durante todo o campeonato. E no total foram 15 desfalques de 23 jogadores que o São Paulo tem. Isso eu nem contei o Pedrinho, que foi afastado. Beleza? Então assim, é impossível você ter a mesma qualidade, ter o mesmo desempenho de partida, de jogo, de qualidade, né? De jogo, de ritmo. Jogadores aí, igual o Erisson entrou, tá completamente sem ritmo. Tava assustado, não sabia o que fazer com a bola. Mas é a necessidade que dita o futebol de São Paulo hoje em dia. E por que o São Paulo está passando tanta necessidade, tantas circunstâncias? Por causa de uma má gestão. Por causa de como as coisas são direcionadas no time, no clube. São pessoas que estão lá que não deveriam estar lá. São pessoas que estão lá que estavam desde sempre. Porém,
a gestão, a forma que o São Paulo foi gerido durante todos esses anos é o que condicionou o São Paulo na época de ser pioneiro. Porém, a gente parou de acompanhar esses caras. A soberba tomou conta. Não existe mais soberano. Não existe mais o São Paulo ser favorito somente por ser o São Paulo. O normal do São Paulo, desculpa, é isso aqui. É isso aqui. A gente vive de poucos bons momentos. Porque quando esses bons momentos vêm, a soberba volta. Aquela questão, a gente tá bem, todo mundo acha que tá maravilhoso, que vai ganhar tudo. Não vai. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada se não mudar. Se não acabar com a dívida que tem. São mais de 500 milhões de dívida. São mais de 600 milhões de dívida. E quem tá na frente do clube mente. Mente, não é claro ao falar sobre patrocínios, ao falar sobre decisões, ao fazer promessas. Né? Então, assim, são contextos muito assustadores para o São Paulo. Muito assustadores para quem vive o São Paulo. E aí sobra sempre no elo mais fraco dessa corrente. Tá sobrando de novo pro técnico. Mas o técnico tem sido o problema durante os 10 anos que o São Paulo não ganhava nada. E olha só, a relevância do Paulista, né? A gente saiu agora nas quartas de final e, nossa senhora, tá sendo um grande Deus nos acuda. Mas a gente vem sendo eliminado, a gente vem passando por vexames há muito tempo. E a gente vem repetindo as mesmas coisas. A gente manda técnico embora, a gente canaliza toda a frustração e o ódio em um jogador só, e adivinha, o problema não está nos jogadores, não está nos técnicos. Tá? Realmente tem algumas escolhas que foram mal feitas, e a gente tem que reconhecer, né? Eu falo até por mim mesmo, quando veio o Diniz, ao meu ver não era para ter vindo, tá? Mas depois ele desempenhou um bom trabalho. Trabalho é diferente de resultado, tá? Tem o trabalho e tem o resultado. O resultado, ele é a parte final. Sem um bom trabalho, você não consegue resultado. E às vezes nem tendo um bom trabalho, você consegue um resultado. Porque olha só, é o futebol, não é mesmo? Igual o trabalho do Rogério, vem sendo um bom trabalho. Porque olha as condições que o Rogério tem. Não tem técnico hoje em dia disponível para uma substituição à altura do que a gente tem com o Rogério. O Rogério, além da parte tática, que ele faz o time jogar, pelo menos competir com times melhores, quem tem sido a pedra no sapato do Palmeiras nos últimos anos? O São Paulo. O São Paulo. O embate Rogério e Abel tá favorável ao Rogério. Isso tanto considerando o Flamengo também. Né? Então, assim, o trabalho é bom. A gente conseguiu chegar no ano passado em 2 finais e uma semifinal, jogando melhor do que o Flamengo, perdendo o jogo. Acontece que é o futebol. Mas o trabalho é bom. O resultado não é bom. O resultado não é bom. Mas como que a gente vai ter um bom resultado quando a gestão do clube é ruim? Quando temos jogadores que não são no nível que a gente merece como torcedores. Eu entendo completamente a frustração, eu entendo completamente a insatisfação com o resultado. Eu também sinto. Mas não dá pra gente ignorar o contexto de que a gente tá vivendo a pior época do clube. Não dá pra simplesmente canalizar de novo a frustração de um resultado ruim, de uma eliminação traumática, vexaminosa, igual essa aqui, pro técnico. Não vai mudar nada. E, aliás, vai trazer quem? Dorival? Da mesma forma que trouxeram no passado e mandaram embora, da mesma forma que ele pediu reforços de velocidade e trouxe, se eu não me engano, Nenê e Trellis? Ou, enfim, desculpa, eu não me lembro exatamente, mas trouxeram reforços que não faziam o menor sentido com o que o técnico pediu. É assim que a gente vai gerir o clube? É um diretor de futebol que não viu a necessidade de correr atrás de um lateral esquerdo quando a gente só tinha o Wellington. E aí traz um ponta direita que joga de lateral esquerdo improvisado. É assim que a gente vai ter um planejamento? É assim que a gente vai sair dessa crise? Inclusive esse diretor não deveria estar lá? É assim? E é injusto, cara. É muita coisa no São Paulo. É injusto, porque a gente vem recebendo cada vez mais estímulo, pensando
que a culpa é do jogador, a culpa é do técnico. Não é. Na maioria dos casos não é. Algumas convicções podem ser erradas, podem ser equivocadas? Podem, porque eles erram, são humanos. Fazer o quê? Agora, quem está em cima deveria prevenir esses erros que a gente acaba cometendo, que acabam acontecendo. Não fazem. Não fazem. Inclusive, muitos dos equívocos vêm a partir deles. E eu assim, podem questionar a qualidade técnica do Rogério, mas não dá para questionar a índole do cara. Tenho certeza que ele se dedicou demais para esse jogo. E vem se dedicando desde que voltou, desde que começou a carreira de técnico e de jogador também, mas falando do técnico. Então não dá para colocar a culpa no cara. Culpar o Rogério Ceni para por conta dessa eliminação é a mesma coisa de você bater o carro, se machucar e culpar o médico. Tá entendendo? A culpa não tá no cara. A culpa não tá no cara. Obviamente, ele é o responsável. Ele faz as escolhas para jogar. Mas algumas circunstâncias não estão na mão do Rogério. Não significam, por exemplo, a escolha do estádio para jogar. Você acha que o Rogério teve voz ativa para escolher, não, vamos jogar aqui ou ali? Se o acordo já estava feito com o Palmeiras? Você acha que ele teve voz o suficiente para quebrar um acordo? Não, né? Não. É muito difícil. E agora a gente vai ter que falar dos desfalques, cara.